Agora vamos para o quarto. E vou pegar essa cama aqui, já com a mesinha de cabeceira. Então, Move, Ctrl, clico nesse ponto e clico na minha cena de planta baixa. Vou posicionar ele aqui no meio do quarto. E como que eu faço para rotacionar? Novamente, letra Q. Ele vai aparecer essa circunferência. Eu vou colocar o centro da minha rotação aqui no meio da cama, tá? Então, o primeiro ponto aqui, o segundo na lateral e o terceiro 90 graus. Eu posso clicar, mas eu também posso digitar, tá? Então, se eu digitar 90 e apertar Enter, ele gira 90 graus. Se eu mudar, vou colocar aqui, ó, 270, só para vocês verem. 270, Enter, ele vira ao contrário, tá? Então, é só eu digitar quantos que eu quero para ele rotacionar. Pronto, rotacionou. Vou selecionar novamente os dois modelos e vou mover ele aqui do meio para o meio do meu quarto, tá? E agora, eu vou pegar essa mesa de cabeceira e vou esticar ela um pouquinho. Notem que aqui o tamanho dela está 66 por 50. Eu vou colocar um valor exato nela, então, eu vou colocar 0,6 por 50, tá? E vou fazer uma cópia daqui para baixo. Então, Move, Ctrl, e vou posicionar ela para baixo e vou clicar. Pronto, aqui eu já tenho a minha cama. E como que eu vou fazer aqui o roupeiro? É a mesma coisa, tá? Vou clicar em cima desse polígono, Move com Ctrl e já vou fazer aqui o meu roupeiro. Para aumentar esse roupeiro até o final, letra S de escala. Clico no ponto verde e venho até encostar na parede. Só que o roupeiro, ele tem que ter 60 centímetros pelo menos, tá? Então, eu vou vir aqui e vou mudar esse valor que tá 50 por 60. Pronto, aqui eu já tenho o roupeiro, a cama e já tenho aqui também a mesinha de cabeceira. Esse bloquinho também eu deixei para vocês configurarem os tamanhos das camas. Tem todos os tamanhos, então você pode vir aqui e mudar 1,40 e apertar esse botão aplicar. Agora eu vou mudar para 1,60, só para vocês verem que ele vai mudando, ó. Aplicar. Então, aqui vocês podem facilmente colocar vários tamanhos das camas de vocês. Esse é um dos elementos, dos componentes que nós temos aqui. Pronto, agora eu vou para a casa de banho. Então, 2D mobiliário. Vou pegar todo esse mobiliário que eu preciso, todos esses equipamentos que eu preciso para a casa de banho. M de mover, Ctrl. Clico nesse ponto, vou clicar na cena e vou trazer para cá. Agora, vou selecionar a sanita e o bidê e vou rotacionar os dois juntos. Então, Q de rotate, primeiro ponto, centro da rotação, segundo ponto eu vou pegar aqui e o terceiro, porque eu quero que eles fiquem nessa parede aqui. Então, vou posicionar ele para baixo, ó, mover aqui para baixo, para essa parede. E aí, lembra aquela distância, então eu tenho que colocar aqui no mínimo 43 para colocar o meio desse bidê. E entre eles, vou só mover o chuveiro de lugar, tá? O duche. Vou mover o duche para lá e o lavatório para cá. Depois eu rotaciono ele. E agora a distância entre esse eixo do bidê até o eixo da sanita, se vocês olharem lá no material de vocês, noções básicas, é 70. Então, eu vou colocar no mínimo 70. E ele já tá aqui mais ou menos posicionado no meio, nem vou precisar mudar. Vou apagar essas linhas aqui. Ah, e como que eu fiz essas linhas aqui? Olha só. Essas linhas de referência é igual a da aula anterior. Vocês já sabem. É T, tá? Que ele aciona a tape. Vou clicar na linha e vou posicionar para o lado. E aí eu digito o valor que eu quero de referência, tá? Então, 0,43 e ele já vai ficar, tá? Para apagar ele é o E para acionar a borrachinha. Pronto. Agora eu vou colocar aqui o duche nessa parede. Então, vamos lá. Espaço para acionar o Select, clico em cima dele, ficou azul. Q para rotacionar, vou clicar no primeiro ponto, segundo ponto e o terceiro ponto, tá? E aí o terceiro ponto é você que vai escolher a rotação dele, tá? Então, aqui para mim já tá bom. Vou mover então ele desse ponto até o eixo dessa linha. Agora, só falta aqui o lavatório, que também é a mesma coisa, é só rotacionar. Posso pegar aqui no meio dele,
Primeiro ponto, segundo ponto, e o terceiro vai ser 180 graus, tá? Cliquei. Pronto. E agora eu vou fazer uma bancada aqui inteira nessa parte. Posso pegar aqui o mesmo polígono, vou mover com Ctrl, então movo Ctrl é cópia, posiciono aqui no canto, S de escala, clico nesse ponto e venho até embaixo, ok? Olha só, então aqui eu já tenho a bancada, só vou posicionar o lavatório um pouquinho mais para o lado, tá? E aí vocês vão ajustando da maneira que vocês acham melhor o layout de vocês, ok? Aqui é só para vocês terem uma ideia de como vai ficar o layout para poder levar e fazer o concept board lá no Canva. Agora aqui só faltam as portas, então eu vou lá buscar as portas, tá? Lá na cena 2D mobiliário, e eu vou utilizar essas duas portas, tá? Então selecionei ela, M de mover, Ctrl para fazer a cópia, vou pegar aqui no canto dela e clicar na cena da planta baixa. E já vou posicionar uma aqui e vou fazer a cópia dessa para lá, tá? Vou pegar nesse ponto, que é o inicial, e clico no segundo. Pronto, já fiz a cópia. Agora, essa porta, eu vou clicar aqui nesse cantinho dela e vou levar aqui para o quarto, tá? Só que ela tá aqui, ela vai abrir nesse sentido aqui, ó. Ela vai fazer assim a porta. Só desenhar mais ou menos aqui para vocês verem. Ela tem que estar assim nesse sentido, tá? E aí eu vou rotacionar essa porta para lá. Então, posicionei ela aqui. O Q, que é o centro de rotação. Vou clicar aqui primeiro ponto, segundo ponto e o terceiro, tá? Tem problema se eu rotacionar fora e depois mover para lá? Não, não tem problema nenhum, tá? Vocês vão fazer da maneira que vocês acham mais fácil e dinâmico para vocês. Então, rotacionei lá fora, vou pegar aqui no canto da minha porta e vou posicionar ela aqui no canto. E olha só, essa porta também é um componente dinâmico que eu configurei para vocês. Então, aqui na escala, ó, quando eu clicar nesse pontinho e diminuir aqui, observem que ele também vai diminuir no outro lado, tá? Então, olha só, se ele fosse um componente normal, ele não fazia esse ajuste aqui, tá? Então, eu vou clicar e vocês já vão ver como que ele faz. Ó, automaticamente, o mesmo valor que ele coloca aqui embaixo. Então, ele estava 80 por 80, ele mudou 70 por 70. Vou mover aqui e vou fazer uma cópia. E vou fazer uma cópia aqui para a porta de entrada e para a casa de banho. Então, Move, Ctrl, novamente. Vou colocar essa, pode ser aqui, e a outra aqui. Essa tá fácil, ó, porque é só aumentar a escala, tá? Pronto, já aumentei, ela já ficou correta. E aqui, ó, primeiro eu vou rotacionar ela, né? Então, rotacionei ela, são os 3 pontos, e depois eu vou mover ela para cá. Pronto, ele já tá no local. Agora, S de escala para poder aumentar ele até o final. Pronto, já tá configurado. Então, aqui nós já temos a nossa planta com o nosso mobiliário, já pensei aqui. Quando eu for levar e fazer o layout, eu já vou pensar qual é o mobiliário que eu vou colocar aqui. E vai começar o processo criativo. Dessa forma, quando a gente for para o 3D, vai ser muito mais fácil de fazer o projeto. Agora, como que eu faço para eu colocar essa planta lá no Canva? Vamos lá, eu vou exportar ela. Mas antes de exportar, eu quero colocar aqui para ele marcar as linhas aqui das paredes, tá? Eu quero que a parede fique um pouco mais grossa. Aqui embaixo, ó, em tags, tá? Tá aqui as tags. Eu vou habilitar esse olhinho aqui, paredes. Aqui, paredes. Quando eu faço isso, eu acionei essas paredes aqui. E aí ele já fica bem marcadinho, ó. Assim fica uma apresentação mais bonita no seu concept board. E dessa forma, eu vou exportar como uma imagem para usar depois. Então, vamos lá. Eu venho aqui na opção File, Export, 2D. E aqui eu vou mudar essa opção para PNG. Sempre observa se está aqui PNG.
e vou gravar numa pasta específica. Então, eu vou colocar layout, aí você vai colocar o nome que você quiser. Se quiser colocar a data de hoje, eu vou colocar aqui layout concept board. Antes de exportar, eu vou só vir aqui nessa opção, vou ver se está marcado esse quadradinho aqui, tá? Então, marca esse quadradinho azul, dá OK e exportar. Ele é bem rápido esse processo. Aí você pode ir lá na pasta que você salvou, que você já vai ver a imagem. E esse é o resultado do arquivo de vocês em imagem, tá? Isso aqui é uma imagem do meu layout. Então, é assim que você vai gerar o seu layout a partir da sua planta no SketchUp. Então, nessa aula, nós fizemos passo a passo um layout do seu projeto na planta baixa. Então, posicionamos onde que vai ser a cozinha, os quartos, os mobiliários todos. E você também aprendeu como exportar esse arquivo em imagem para fazer o seu concept board. Então é isso, espero que você tenha gostado e até a próxima aula!